Tarde, pessoal. Então, hoje a gente vai começar a... Bom, isso é basicamente uma revisão, né? Porque no semestre passado vocês programaram um pouco em Assembly, certo? O que eu vou fazer é começar bem devagarinho, explicando para vocês o que é cada coisa, instrução por instrução, até a gente construir uma base de conhecimento grande que chega para a gente poder fazer programas mais complicados e testar as outras funcionalidades do Assembly. Isso vão permitir a gente, esse conhecimento vai permitir a gente, como é que fala? Vai permitir a gente ter um domínio grande que chega, suficiente que chega do Assembly para a gente daí então poder projetar o processador. Uma vez que a gente tem o processador projetado, a gente vai analisar ele, ver quais são as limitações dele e vai ver várias técnicas de como otimizar o processador. Basicamente, o C2 é isso, otimização em busca de desempenho. Beleza? Então eu tô aqui com o Mars aberto, vocês estão vendo o Mars, não estão? Sim. O que eu quero cobrir com vocês hoje são esses 5 tópicos. A gente vai começar vendo várias instruções aritméticas. Depois a gente vai ver como é que a gente faz a alocação de variáveis estáticas. A gente vai ver como é que a gente faz entrada e saída de dados usando chamadas do sistema. A gente vai ver a ferramenta de macros e de bibliotecas para fins organizacionais. Na aula passada eu falei para vocês que todo programa em Assembly tem que ter 2 segmentos. O segmento de... Nossa senhora, esse teclado está horrível. Um segmento de texto, que é onde vão as nossas instruções, e um segmento de dados, que é onde vão as instruções. Toda vez que você encontra uma palavra que começa com um ponto na frente, isso significa que isso é um identificador. São uma das palavras reservadas da linguagem de montagem. Nesse caso aqui, quando eu uso a palavra reservada .data, significa que tudo que vier depois do .data é declaração de variável estática. E aí, quando eu encontro uma nova palavra reservada, como .text, significa que tudo que vem depois disso é instruções do programa. Beleza? O montador, o assembler, ele vai alocar o que vem depois dessas palavras reservadas em regiões diferentes da memória. Eu vou mostrar isso para vocês também. A gente usa o hashtag ou cancela para comentar uma linha completa. E é o único comentário que existe nesse assembly, tá? Não é que nem em C que você tem o barra asterisco, asterisco barra. Só tem o cancela. Beleza? Então, a gente pode começar a fazer incluir uma instrução aqui, ó. Vamos pegar e colocar um comentário e vamos fazer um pequeno programa. A soma dos n primeiros inteiros positivos. Beleza? Basicamente eu tenho os n primeiros inteiros positivos. Tipo assim, ó. 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, mais 3 pontinhos, mais n. Isso aqui é igual a quanto? Eu preciso usar a iteração para calcular isso? N mais 1 vezes N sobre 2, né, professor? N vezes N mais 1 sobre 2. Isso aqui também é igual a N vezes N mais 1 dividido por 2. Então eu não preciso, concordam? Eu não vou precisar usar iteração para fazer isso. Eu não vou precisar usar controle de fluxo, nada. Então, esse é o nosso primeiro trabalho aqui. A primeira coisa que a gente tem que descobrir é quanto vale N. Beleza? Para a gente permitir que isso seja iterativo, a gente pode fazer assim, ó. A gente pode pegar e fazer entrada e saída de dados. Então, para você fazer entrada e saída de dados, a entrada padrão é o teclado e a saída é o monitor, certo? No caso, isso é simulado aqui pelo run.io. Tá vendo? Ó, simula no console do MIPS a entrada e saída de dados.
Aí vocês chegaram a usar as chamadas do sistema semestre passado? Os syscalls? Sim. Então não tem nenhum segredo, né? Então o que eu vou fazer aqui primeiro, ó, ler N. Como é que eu faço isso? Bom, eu tenho que usar uma chamada do sistema. Eu vou usar a instrução syscall. O que o syscall faz? Ele pega e interrompe o fluxo normal de execução do processador e pula para uma tabela pré-estabelecida que fica na BIOS e vai rodar um programinha que vai falar com o dispositivo de entrada ou saída. Beleza? Então, o que eu quero fazer é ler um inteiro, não é? Se você for no help, eu acho que não vai aparecer aí para vocês. Aparece? Eu cliquei no help, não está aparecendo, né? Aparece. Aparece? Então tá, se você for no help, você tem essa tabelinha aqui de syscalls, tá vendo? Eu quero ler o inteiro, então eu procuro aqui o read integer. Eu tenho que usar o código de chamada do sistema 5, ou seja, eu tenho que colocar o número 5 no registrador V0. E aí eu executo o syscall. Depois que o syscall executar, o V0 ele vai ter o valor 5 sobrescrito com o número que eu li. Entenderam como é que o negócio funciona? Basicamente assim, ó. Eu vou colocar no registrador V0 o que tem no registrador 0 mais o número 5. E essa é a primeira instrução aritmética que a gente está vendo. Isso aqui é equivalente a eu dizer o seguinte: V0 recebe o que tem no registrador 0, que é 0, mais 5. Tranquilo? Beleza, professor. É estranho para burros para pensar, né? Por que eu não atribuo 5 direto por V0? Porque eu tenho que fazer uma soma. Isso não vai ser mais lento do que fazer uma atribuição direta? O semestre passado eles discutiram isso com vocês ou não? Eu acho que não, né? Na arquitetura MIPS, você não tem atribuição de inteiros direta. Você tem que usar a operação de soma para fazer isso. Por quê? Porque a operação de soma ela é otimizada para ser muito rápida. Ela é uma das instruções mais rápidas a serem executadas. Se você tivesse um circuito de atribuição para poder fazer assim, tipo, você tem uma pseudo instrução que chama move. Eu posso fazer isso aqui, ó, V0, 5. Deixa eu abrir o help e mostrar para vocês. Ó, você vem aqui nas pseudo instruções. Você vai lá no move, ó. Move. Não, esse move ele permite você mover de um registrador para outro. Ele nem vai permitir você inicializar uma variável. Em vez de usar o move, você vai ter que usar a pseudo instrução li. Vocês chegaram a usar ela? Ela tá aqui, ó. HI. Tá vendo? O li ele te permite colocar um valor imediato, um valor constante num registrador. O problema é que o li é o que a gente chama de pseudo-instrução. Uma pseudo-instrução é uma instrução que não é implementada em hardware, é uma facilidade do montador. Em última instância, o li vai ser traduzido num add i v005. Querem ver? Vamos fazer assim, ó, vamos comentar isso aqui. Eu vou usar só o li e eu vou compilar o programa. Compilou, belezinha. Tá vendo a primeira instrução, o li v05? Isso aqui é o código, o source, o que eu escrevi. Se você vai aqui no código básico, tá vendo o que ele está fazendo? Ele está fazendo um add iu, colocando no registrador 2. Por que registrador 2? O registrador 2 é o V0, ó. Número do registrador 2, nome dele V0. O que tem no registrador número 0, que é o registrador 0, mais a constante 5. Vocês entenderam a diferença de uma pseudo-instrução e de uma instrução? Pseudo-instrução é uma instrução que existe no contexto do montador, do assembler.
E ela só serve para deixar a vida do programador assembly mais simples, mas ela não é executada nativamente pelo processador. Ela tem que ser traduzida para uma das instruções nativas. Beleza? Então fazer o ADI é mais eficiente? Não, é igual em termos de execução. Nossa. Vai ser igual. O montador, o ADI, o LI não existe do ponto de vista do processador. O montador vai reconhecer que o LI é uma pseudo-instrução e vai traduzir ele para uma instrução básica. Faz sentido? Aham. Beleza. Então, Professor, fala. mas em termos de boas práticas de programação assembly, geralmente recomenda-se usar as instruções básicas ou essas instruções tipo LI é ok usar também, assim, quando tem como escolher? Em termos de boas práticas é indiferente. As pseudo-instruções elas têm um nível um pouco mais alto, mas é muito pouco. Agora, para a gente que está aprendendo assembly, não para virar programador assembly, mas sim para entender a ISA do processador e então construir ele, é melhor a gente evitar as pseudo-instruções. Entendi, obrigado. Mas, na boa, se numa avaliação você usa uma pseudo-instrução ou uma instrução, para mim é indiferente. Beleza? Beleza. Então tá. Já que a gente está falando de chamadas do sistema, vamos pensar no seguinte, ó. Como é que é um programa em C básico? Ele é assim, ó. Int main void, e daí abre cochetes, vai ter algumas instruções ou não, mas daí você vai dar isso aqui, ó, return 0. Esse é um programa em C básico, não é? Sabe por que a gente não usa void main, a gente usa int main e depois a gente dá um return 0 no final do programa? É para informar o que chamou aquele programa do estado no final? Exato. O seu programa ele não vai ser executado como uma entidade única no processador. Ele vai ser provavelmente carregado pelo loader do sistema operacional. E o sistema operacional vai alocar um monte de recursos para o seu programa. Região de memória e mais um monte de coisa. Quando o seu programa ele chega ao final, ao término dele, é uma ótima prática você informar para o sistema operacional que tudo transcorreu sem problemas. O return 0 é essa informação. Você está falando assim, sistema operacional, terminei, tá tudo beleza, não deu nenhum jabu aqui, pode liberar toda a memória, todos os recursos que você pré-alocou para mim. Beleza? Em assembly, a sua função main, ela é simplesmente a primeira instrução que aparece no seu programa. A primeira instrução que aparece depois da diretiva .text. Beleza? Mas você tem que ter um jeito de informar para o sistema operacional que tudo correu bem. Você faz assim, ó, ADU, você coloca no registrador V0 o código 10 e chama o syscall. Isso aqui é o nosso return 0. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então aqui, ó, a gente pegou e vamos tirar esse lida aqui, né? Vou deixar ele só como um comentário para vocês. Sabe por que ele traduz como ADIU e não ADI? Porque o U de untrapped, né? Isso significa que você não vai gerar uma exceção, um trap, quando você tiver uma operação aritmética que causa overflow. A gente faz isso porque o C ele não dá suporte para o ADI ou para o AD. Mas quando vocês estiverem programando, se vocês usarem o AD, o ADI em vez de o ADIU, tá beleza para mim também. Não vou causar problemas para vocês em relação a isso. Beleza, então a gente leu o número inteiro. Agora vamos calcular a soma dele. Ó. Vai ser n vezes n mais 1 dividido por 2. Certo? Agora, em C a gente teria uma linha só, né? Seria só essa linha aqui, né? Em assembly isso fica bem mais complicado, ó. Então o que eu vou fazer agora é calcular
N vezes N mais 1 dividido por 2. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o N mais 1. Bom, primeira coisa, no V0 vai estar o N, não é? Então, o que eu vou fazer aqui, ó, eu vou salvar no registrador salvo S0. Então, como é que eu faço isso? Eu faço um add. Aí eu vou pegar e colocar no S0 o que tem no registrador 0 mais o que tem no registrador V0. Por que eu estou fazendo isso? Porque o V0 ele é tanto o registrador de retorno de funções, quanto o registrador que eu uso para passar código e eventualmente para retornar valores lidos usando syscalls. Então, se o meu resultado está no V0, é melhor eu tirar ele de lá o quanto antes, para garantir que eu não vou perder ele. Entenderam? Por que eu usei o S e não qualquer um desses outros registradores aqui? Eu usei o S porque os registradores S, eles são... existe como é que eu vou explicar isso para vocês? Uma prática de programação. Você pode usar qualquer um dos registradores, do 0 ao 31, do 1 ao 31, porque o 0 tem sempre 0, né? Para fazer isso. Por que a gente dá nome aos registradores, dá utilidades específicas para cada um deles? É uma prática de programação. É tipo um acordo. Tipo quando você vai programar em C e você usa a nomenclatura húngara, sabe? É um acordo entre os programadores, é uma sugestão de como que vocês deveriam usar esses registradores. Daí que se você olha o código assembly de outro programador, ele está usando um registrador, por exemplo, A2, você sabe que aquilo é um argumento de função. Os S são valores que são importantes para o seu programa, que devem ser salvos. Por isso que eu estou colocando ali, beleza? Agora eu vou calcular o N mais 1. Agora tem que calcular N vezes N mais 1 dividido por 2. Bom, a primeira coisa que a gente deve fazer é calcular o N mais 1. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Add. Aí eu vou colocar no registrador temporário o que tem no registrador S0, que é o N, mais a constante 1. Então, isso aqui está fazendo o que para mim? Está colocando em T0. Opa! N mais 1. Beleza? Daí eu vou usar a operação mul. E eu vou multiplicar quem? O S0 pelo T0. O que eu estou fazendo ali é multiplicar o N vezes o N mais 1. Vocês estão acompanhando? Professor, você colocou A0 ali. Obrigado, vocês estão acompanhando. Se você percebeu o erro, é porque vocês estão acompanhando. Tranquilo? Agora, olha que interessante o multi. Ele multiplica um número pelo outro, mas ele não coloca o resultado num terceiro registrador. Ele vai colocar os resultados nos registradores high e low. Então, o low vai ter os 32 bits menos significativos e o high vai receber os 32 mais significativos. Beleza? Isso acontece por quê? Porque se você multiplica dois números de 32 bits, os dois números com 32 bits cada, você potencialmente pode produzir um número de 64 bits, não é? Todo mundo vê isso ou não é claro para vocês? Pensa em decimal, ó. Se você multiplica 9 vezes 9, isso aqui vai dar 81. Eu estou usando o dobro de casas que os meus operandos tinham. Se você multiplica 99 por 9, isso aqui vai dar 981, não é? É isso? Agora eu fiquei em dúvida. É 891. É isso. É 891, tá certo.
Mesmo assim, ó, o meu ponto está aqui, ó. Você está gerando o número de casas que você usou. O primeiro tem 2 casas e o segundo operando tem 1 casa. Então o número que você gera tem 3 casas. Se você multiplicar 9999999 por 9999999, eu não sei que número isso aqui vai dar, mas eu te digo com certeza que isso vai gerar 14 casas. Vai ser o número que vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá horrível isso. Vamos fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 casas. Tranquilo? Por isso que se eu multiplicar dois números de 32 bits, eu potencialmente posso gerar um número de 64. E esse é um dos motivos por que o resultado de multiplicação vai para registradores especiais, o low e o high. Beleza? O outro motivo é porque a multiplicação ela é muito mais lenta que o add. Então, quando eu lanço um mul, eu não quero escrever, eu não posso escrever o registrador em seguida. Eu tenho que esperar a operação acabar, o circuito elétrico produzir o resultado estável, para daí eu salvar o valor nos registradores. Então, o certo seria, agora eu quero usar esse resultado aqui, né? O certo seria eu fazer isso aqui, ó, nop. E daí aqui eu posso pegar o resultado do S0 vezes o T0. Felizmente nós não precisamos fazer isso, o montador vai fazer direto pra gente. Então a gente pode usar esse resultado aqui direto. E agora eu quero fazer o quê? Eu quero dividir o resultado disso por 2, não é? Então eu quero fazer um div do resultado ali por 2, não é isso? Tem um jeito mais simples de eu fazer isso, em vez de usar o div. Bom, primeira coisa, aonde está o resultado dessa multiplicação? Vai estar no low e no high. Nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos ignorar a parte mais significativa. Vai ignorar o que está no high. A gente pode fazer isso? Não deveria, mas só por simplicidade aqui. Então eu vou recuperar o resultado que está no low. Como é que eu faço isso? Eu uso a instrução move from low. E aí ela pede para mim um registrador de destino. Eu vou usar, por exemplo, o S1. Então o resultado que estava no low vai para o S1. E agora eu quero dividir por 2, não é? Quero dividir esse resultado do n vezes n mais 1 por 2, não é? Isso aqui é a mesma coisa que eu fazer um shift lógico, shift right lógico. E daí eu vou pegar o que? Vamos colocar aqui em S2. Quem? O valor que está em S1 e mover uma casa. Vocês entendem o que eu estou fazendo aqui? Para e pensa, se você tiver o número 42, que é 101010, e eu quero dividir ele por 2, isso aqui é 42 em binário, tá? E eu quero dividir ele por 2. Isso aqui tem que ser igual para mim a 10101, que é 21. Isso aqui é 21, para e pensa, ó. Isso aqui vale 1, vale 2, 4, 8, 16. Então 16 mais 4, 21. O que eu fiz aqui? Eu desloquei todos esses bits uma casa para a direita. Estão vendo? Imagina que eu estou usando 8 bits aqui. 5, 6, 7, 8. Vocês perceberam que eu desloquei todos os bits uma casa para a esquerda? Para a direita? Isso tem o mesmo efeito que dividir um número por 2, ou pela base. E a base binária é 2, né? Se eu quisesse multiplicar esse número aqui por 2, tudo que eu tinha que fazer era deslocar eles uma casa para a esquerda. Então vai ficar 10101010. E vocês vão ver que isso aqui vale 84, ó. Isso aqui vale 1, 2, 4. Então a gente tem isso aqui é igual a 4 mais
8 mais 16. 4, 8, 16, 32, 64. Então 16 mais 64 dá 80. Então isso aqui é igual a 84. Que é a mesma coisa que 2 vezes 42, certo? Vocês lembram disso, de sistemas digitais? Vocês lá aprenderam lá a fazer o circuito deslocador, o registrador de deslocamento. O registrador de deslocamento a gente vai usar para implementar o shift lógico para a esquerda e o shift lógico para a direita. E eles têm esse efeito de fazer uma divisão ou multiplicação por 2. Estão acompanhando? Vocês estão... Sim, professor. Tá tranquilo? Podemos continuar assim? Sim, eu vi esse negócio do Shift em C1 lá com o Cláudio. Maravilha. Então, essas instruções que a gente fez aqui implementam pra gente calcular os n primeiros inteiros. Certo? Tudo que falta agora é a gente imprimir o resultado. Como é que a gente faz isso? A gente vai usar um ADU, vai colocar no registrador V0 o código para impressão de inteiros. Se você vier ali no syscall, você vai ver que para imprimir o inteiro você vai usar o código 1. E no A0 você tem que colocar o inteiro a ser impresso. Então aqui eu vou usar o código 1. E daí eu vou usar o AD. E vou colocar no registrador A0 o que tem no registrador S2 mais o que tem no registrador 0. E aí eu chamo o syscall. Se eu compilar esse negócio, ele deu problema. Do que ele está reclamando? Ele está reclamando que eu não coloquei o segundo operando aqui, ó. 0, 1. Agora deve... Ele reclamou aqui de novo. Eu não pus o... Agora compilou. Então vamos rodar esse negócio para ver se ele produz o resultado que a gente quer. Ele está esperando que eu coloque um número, ó. Vamos colocar o 10. Ele vai imprimir 55, tá certo? A soma dos 10 primeiros inteiros é 55? É 55, todo mundo vê ou não? Bom, vocês podem checar fazendo a soma manual ou incluindo aí ou colocando o número 10 naquela fórmula de n vezes n mais 1, que vai ser 10 vezes 11, que dá 110, né? Dividido por 2, que dá 55. Professor, você falou lá antes sobre aquele negócio do NOP. Você podia explicar de novo, que eu não entendi muito bem. Posso. Tipo... É o seguinte, ó. Ali antes aqui, do ó. MF. Essa instrução ADI, ela vai somar 2 inteiros e colocar o resultado no terceiro registrador, não vai? Isso demora demora um certo tempo para acontecer. Isso não é instantâneo. Porque se as instruções fossem instantâneas, o processador ia ser instantâneo, concorda? Agora, o circuito elétrico que você precisa construir para executar uma soma de dois números de 32 bits é um. O circuito que você precisa construir para executar a multiplicação de dois números de 32 bits é outro. Concorda que são circuitos diferentes? Sim. Eles sendo circuitos diferentes, eles potencialmente não demoram mesmo quantidade de tempo para chegar no estado estável, para produzir um resultado. Fato é que um multiplicador é construído usando n-1 somadores. É o jeito ingênuo de construir um multiplicador. Sabe como você aprendeu a fazer multiplicação lá com a Tietê lá no primeiro grau? Você pegava e colocava um número debaixo do outro. Daí você pegava o primeiro dígito do número de baixo, multiplicava ele por todos os dígitos do número de cima. Daí colocava um maisinho na esquerda, na direita, deslocava uma casa, pegava o segundo dígito da direita para a esquerda, do número de baixo. Multiplicava por todos os números do número de cima. E daí escrevia o resultado.
põe um maisinho, continuava assim até que acabava os dígitos do número de baixo, depois fazia um monte de soma. Lembra disso? Você pode construir o circuito multiplicador do mesmo jeito. Então, é plausível afirmar de que em termos de tempo, você executar usando o sistema digital a multiplicação de dois números vai consumir mais tempo do que executar simplesmente uma soma. Única e exclusivamente porque você precisa fazer várias somas para executar uma multiplicação. Concorda com isso, filho? Sim, faz sentido. Faz sentido, não é? Na prática, quando a gente for construir esses circuitos, a gente vai ver que a multiplicação demora bem mais do que a soma, porque é um circuito bem mais complicado. Então, quando eu mando multiplicar dois números, que nem na linha 28 aqui, o processador não fica esperando eles terminarem. Ele deixa eles multiplicando, porque isso vai demorar o tempo que ele vai demorar para executar várias instruções. Então não tem por que ficar esperando. Ele larga multiplicando em paralelo e vai fazer outra coisa. Se eu quero usar o resultado da multiplicação logo em seguida, que nem eu estou fazendo aqui na linha 30, ó. Se eu executasse logo em seguida, isso aqui não ia estar disponível. O resultado do S0 vezes T0 não vai estar em low ainda. Então eu tenho que enfiar um monte de NOP ali. Na realidade. Eu tenho que falar assim, ó, espera que não terminou de multiplicar. Espera que não terminou de multiplicar. É isso que o NOP está fazendo. O bom é que eu não tenho que fazer isso. O próprio montador faz isso para mim. Você entendeu? Não entendi, professor. Na verdade, aí vem aqueles negócios de pipeline lock, né? O circuito não terminou de executar, então eu não posso pegar o valor, eu não produzi um valor estável ainda. Só que imagina se você, como programador, tivesse que se preocupar com isso. Aí lascava na piromba, né? Daí programar ia ser quase impossível. Por isso que o montador sabe que o mu ele demora pelo menos 5 operações para executar, então ele vai enfiar os 9 para você. Na realidade, ele vai fazer mais do que isso. Um compilador sério, ele vai tentar reorganizar a ordem das instruções, de modo que quando você for usar o valor da multiplicação, ela já esteja disponível. Por exemplo, nada me impede de executar a linha 34 antes da linha 30. Muda alguma coisa no meu programa? Não. Não muda. Isso chama execução fora de ordem. É uma das coisas que a gente vai estudar para melhorar o desempenho do processador. E um compilador sério faz isso. Ele faz essa reordenação de instruções para resolver esses problemas de atraso. Beleza? Não, entendi, professor. Só que quando tu tá programando, você não se preocupa com isso não. Isso é um problema do montador, do compilador. Legal? Sim, entendi. Obrigado, professor. Que isso? Então, isso aqui bom, a gente tá começando a ver código, né? Alguém não entendeu alguma coisa do código que a gente produziu até agora? Tá tudo dominado? Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa aqui no... Alguém escreveu alguma coisa aqui. Professor, não imprimir o que é no A0. No professor, não imprimir o que é o A0. Eu olhei na tabela lá, Paulo, na tabela de chamadas do sistema, para imprimir o inteiro, que é a primeira chamada de sistema aqui, tá vendo? Ó? Eu tenho que informar para o sistema que a função que eu quero executar é a função código 1, e ele pede como argumento o inteiro a ser impresso no A0. Por isso que eu peguei aqui, ó, nessa linha 35, eu copiei o S2, que é o resultado da divisão do n vezes n mais 1 dividido por 2, para o A0. Entendeu agora? Beleza. Então tá.
por enquanto, a gente já usou instruções de soma, de deslocamento para a direita e multiplicação. Foi só isso, né? Tá. E os syscalls. Então, que outras instruções aritméticas que a gente tem? A gente tem a soma, a divisão, a multiplicação. Como é que ficaria isso aqui se eu não fosse usar o SLR? Se eu fosse usar uma divisão, eu poderia fazer isso? Poderia, ó. Vamos pegar e mover isso aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar num registrador temporário qualquer, vamos usar o T7, o número 2. Eu quero dividir por 2, não é? Daí o que eu vou fazer? Eu faço assim, ó, div, e daí eu vou dividir quem? O primeiro número que eu quero dividir, que é o S1, pelo 2, que é o T7. Certo? E aí, ó, o div, ele usa os registradores high e low também. Então, olha o que ele está falando ali, ó. Divide o T1 pelo T2. O seta o low com o quociente e o high com o resto. Então, o que eu tenho que fazer aqui agora, ó, é move from low. Vou colocar em algum lugar o quociente. O quociente vai estar onde? Ali embaixo eu estou considerando que ele está no S2, né? Eu vou colocar no S2 aqui. Aqui deveria funcionar igual, vamos ver? Vamos rodar, vamos colocar ali, ó, 10 e 55. Agora, funciona igual. Agora, olha aqui. Usar esse div e usar o SRL, qual que vocês acham que é melhor? A primeira solução que eu dei para esse problema, para dividir o número por 2, foi a linha 31. Mas eu falei que eu podia resolver o mesmo problema fazendo uma divisão propriamente dita. Aí, para fazer a divisão propriamente dita, eu precisei da linha 32, 33 e 34. Qual que é o problema de eu usar a segunda solução? O problema é que tem um desempenho pior. Primeiro, eu tenho que usar um add para salvar o dividendo, né? O 2 ali num registrador. Segundo, eu tenho depois que eu dividir, eu pegar o resultado do low. Então já são duas instruções. Terceiro, eu uso a instrução div. E a instrução div, ela é lenta. Ela é tão lenta quanto o mul. Então, e o SRL não, o SRL é uma instrução bem rápida. Ela é aritmética. Desculpa, lógica. Então, qual que é a vantagem de eu usar a solução da linha 31 ou a solução da linha 32 a 34? Se a divisão é por 2 ou por um múltiplo de 2, uma potência de 2, vale mais a pena eu usar o SRL. Se eu quero fazer uma divisão por um número que não é potência de 2, daí eu não tenho opção. Eu tenho que usar a solução que vai do 32 e 34. Vocês entenderam? Tranquilo ou não? Tranquilo, professor. Beleza. Agora, vamos fazer uma segunda coisa aqui. O que nós vamos fazer é... Então, esse código aqui calcula a soma dos n primeiros inteiros. Se você quisesse testar se um dado inteiro é par ou ímpar, como que você programaria isso? Vocês programaram isso em programação procedimental, não programaram? Vocês escreveram um programa para testar se um número era par ou ímpar? Sim, em procedimental a gente usa aquele operador lá, o porcento. Vocês usavam a divisão inteira, não era isso? Divisão com o resto, não era? Aí vocês testavam o resto, não era isso? Isso. Então vamos fazer a mesma coisa aqui. Vamos fazer esse programa em assembly. E aí a gente vai ver que tem um jeito parecido com o que vocês programavam em C, ou tem um jeito de baixo nível, que é muito mais eficiente. Pode ser, pessoal?
Pessoal, o que eu tô querendo aqui não é fazer programas super legais com vocês, ou o que eu quero mostrar para vocês é como é que é a cara de um programa em Assembly. E ao mesmo tempo que a gente vai fazendo isso, a gente vai vendo instruções. A outra opção que eu teria era pegar e mostrar uma tabela para vocês parecida com essa aqui, ó. E aí a gente podia passar 1 hora de eu falando das instruções. O que para mim parece ser extremamente tedioso. Eu acho que é melhor a gente escrever programas, concordam? O que vocês preferem? Sim, professor, é melhor. Então tá. Então, primeira coisa que eu preciso fazer é ler o meu inteiro, certo? A gente já viu a fórmula para ler inteiro aqui. A gente usa o código 5 e chama o syscall. Então vamos fazer isso aqui, ó. Vou tirar esse comentário daqui porque a gente não precisa. Aqui lê um inteiro N. Daí agora, como é que eu posso testar se ele é par ou ímpar? Você usa o div, né? Posso usar o div, ó. Div. Daí eu quero dividir quem? O inteiro que eu acabei de ler. Eu posso usar direto o V0 aqui, que é onde ele vai estar. Só que lembra que isso aqui era uma má ideia? Era melhor eu fazer isso aqui, ó. Add, coloca no S0. Opa, era bom se eu usasse o... Tem no registrador 0. Ah, se você quiser escrever assim, em vez de escrever $0, escrever $0, dá certo, tá? Mas eu acho melhor a gente não usar assim, melhor a gente escrever mesmo. $0 e aqui o $V0. Isso aqui tá movendo o V0, o número que eu li, o N, né, pro S0. Daí aqui o que eu tenho que fazer é dividir o S0 por 2. Só que eu não posso, então, porque o 2 tem que estar no registrador. Então eu vou lá, coloco no registrador T0, por exemplo, o que tem no registrador 0 mais a constante 2. E aqui eu divido por T0. Certo? Sim? E agora o que eu faço é o seguinte. Eu pego e faço move from high. E eu falo o registrador que eu quero escrever. Vamos escrever o resto no S1. Então, o que isso aqui faz é ele coloca o resto da divisão em S1. Tranquilo? Agora, se esse resto da divisão for 0, o número é par. Se ele for diferente de 0, ele é 1. Concordam? Sim? Faz sentido. Eu dividi, por exemplo, 11 por 2. Vai dar 5 e sobra 1. Certo? Então, agora, para testar isso, eu preciso de uma instrução de teste. Certo? Aqui eu vou ter que usar uma instrução do tipo branch if equal. Aí eu pergunto para vocês, tem como eu fazer esse programa sem usar nenhuma instrução lógica, usar só instruções aritméticas, sem usar uma instrução de teste, usando só instruções aritméticas e lógicas? Tem. O que eu vou fazer é isso aqui primeiro. Antes de executar assim, eu vou resolver do jeito assembly, do jeito de baixo nível. Aqui no S0 eu tenho o meu N, não é? E eu quero testar se ele é par ou ímpar. Como que eu posso fazer isso? Vamos olhar para o número 10 em binário. O número 10 em binário é isso aqui, ó. Usando 8 bits, tá? Esse é o número 10, certo? Se eu pegar e escrever o número 11, o número 11 vai ser assim, ó. Todo mundo concorda? Se eu escrever o número 42, esse aqui é o número 42. O 45, o 43 vai ser isso aqui, ó. O ponto que eu quero fazer aqui é o seguinte: se o número é par,
o bit menos significativo vai ser 0. Se o número é ímpar, o bit menos significativo vai ser 1. Esse bit aqui, ó. Ver se esse editor me deixa fazer auto select. Não deixa. Esse bit aqui, ó. O bit mais significativo é o bit mais à direita, né? Todo mundo percebe por que o número, se ele for ímpar, o bit menos significativo tem que ser 1? Porque ele é o único bit que tem um peso, que pode ter o peso 1. Todos os outros são múltiplos de 2. Todos são potências de 2, não são? A primeira casa vale 2 elevado a 0, que é 1. Se for 0 lá, você multiplica 0 vezes 2 elevado a 0, que vai dar 0. Se for 1, você vai multiplicar 1 vezes 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é 1, então vai ser 1 vezes 1. Então o único jeito em binário de um número ser ímpar é se o bit menos significativo for 1. Vocês concordam? Em decimal, não. Em decimal, você tem que olhar pela primeira casa. O número ele vai ser ímpar se na primeira casa o número for 1, ou 3, ou 5, ou 7, ou 9. Você tem 5 casos. Concordam? Agora, em binário, não. O número vai ser ímpar se na primeira casa você tiver um 1. Qualquer outro valor que só vai ser o 0, o número vai ser par. Vocês entenderam por quê ou tem alguém que não viu ainda? Não tenho vergonha de dizer, pessoal. Posso continuar? Pessoal? Tranquilo. Então, como é que eu posso testar se o número é ímpar sem fazer teste condicional ou nada? Muito simples. O que eu vou fazer é o seguinte, ó. Eu vou pegar e criar uma constante qualquer. Eu vou chamar aqui, vou usar o add para criar a constante. Eu vou pôr no S1 o que tem no registrador 0 mais essa variável aqui, ó. 4, 8, 12, 16. Eu coloquei o número 1 no add, concordam? E agora o que eu vou fazer é isso aqui, ó. End. Eu vou colocar no S1 o que tem no registrador S0 e o que tem no registrador S1. E aí, se o número for 0, é par. Se for 1, é ímpar. Eu não preciso fazer teste condicional nenhum. Vocês entendem por quê? Peguem, por exemplo, o número 42, ó. 00101010. 42. E o número que eu digitei lá é 000001. Se eu fizer o E desses dois, o E desses dois vai dar quanto? Vai dar 000000000. Logo o número é par. Agora, se eu pegar o 43 e eu pegar a minha máscara, esse número que eu coloquei ali, ó, e eu fizer o E deles, vai dar 1 o E, não vai? Vocês entenderam o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou usando esse registrador T1, S1 como uma máscara de bits. Isso é bem importante, esse conceito de máscara de bits. Em C, quando você programa em baixo nível, você vai fazer desenhar sobre uma imagem, você usa máscara de bits. E o que a máscara de bits te permite é fazer operações lógicas bit a bit. O que essa máscara que tem 0 e 1 no final está me falando é o seguinte.
ignora todos os bits. Eu só estou interessado no bit menos significativo, que é o único que tem 1. Se eu fizer o E de 0, com qualquer coisa, vai dar 0, não é? O único jeito de eu fazer um E de 1, fazer um E e dar 1, é se eu fizer um E de 1 com 1. Então, ele filtra todos os bits do meu número e me deixa considerar só o 1 ali do final, estão vendo? Vocês entenderam isso? Sim, professor. É tranquilão, não é? Imagina, por exemplo, que eu quisesse isolar só o quarto bit. O que eu faria era isso aqui, ó. E daí ele daria isso aqui pra mim. Igualmente aqui, ó, se eu quisesse isolar só o quarto bit, 1, 2, 3, 4. Aqui também ia dar 1. 1, 0, 0, 0. Entenderam o que a máscara de bit permitiu fazer? Eu já usei... Oi, fala. Mas aí, eu tenho uma duvidazinha sobre performance disso aí. Tipo assim, já que não tem aquela coisa toda de comparação e já que é só AND, basicamente... Isso é extremamente rápido. É mais rápido, né? Só que, digamos que eu vá programar alguma coisa em uma linguagem mais moderna, por exemplo. Existia alguma vantagem de usar esse método? Porque a maioria das linguagens de programação oferecem operações lógicas para você poder fazer coisa desse jeito. Teria alguma vantagem de fazer isso numa linguagem mais moderna mesmo? Aumentaria a performance ou os compiladores já estão... Se você usar uma linguagem de mais alto nível, vai baixar a performance. Louco, não é? Você sacrifica desempenho em favor de produtividade, de programar rápido. Por isso que... tipo usar shor para trocar variável, né? Para fazer swap de variável, né? Isso é bem mais rápido do que você fazer a movimentação numa variável. Agora, por que tu não se preocupa com a programação nesse nível, quando você está em produção, desenvolvendo sistemas? Porque o custo disso é uma atenção ao detalhe que há um detalhe muito pequeno. E o benefício de você usar uma linguagem de alto nível é que você não precisa se preocupar com nada disso. Você resolve o problema muito mais rápido. Assim, ó, as linguagens de alto nível, elas servem para você ser produtivo. Para você resolver um problema rápido, mas não necessariamente da maneira mais eficiente. Por exemplo, pega o protocolo TCP/IP. Na realidade, o protocolo TCP/IP ele é um conjunto de regras que tem que ser implementado em algum momento o programa que obedece aquelas regras. Por isso que a gente tem a pilha TCP/IP no controlador do dispositivo. Essa pilha, a camada física e de enlace, elas são implementadas em baixo nível. Em assembly? Não, em C. Só que operações, por exemplo, como interpretar o cabeçalho do pacote, elas são processadas usando máscaras de bits, desse jeito que eu estou falando para você. Como é que você faz isso em assembly, em C? Ué, o C ele tem os operadores bit a bit. O chapeuzinho, que é o exclusivo, tem o E, que é o E comercial, tem o OU, que é a barra vertical, tem o não, que é o til. Você usa essas operações. Se você quiser ser super hardcore, você pode usar a diretiva ASME, abre colchetes, fecha colchetes. Tu escreve código assembly no meio do teu programa em C. Quando você está lidando com uma coisa que vai ser executada milhões, bilhões, trilhões, quadrilhões de vezes, vale a pena você pagar o preço de trabalhar em baixo nível. Porque qualquer melhoria em performance, ela vai ter um impacto muito positivo no desempenho geral do seu sistema. Mas quando você está desenvolvendo um software aplicativo que vai ser executado centenas, milhares ou dezenas de milhares de vezes,
Daí, cara, você não está preocupado em ter a melhor performance possível, você está preocupado em executar a tarefa de uma maneira mais rápida possível e sem erros. Aí a linguagem de alto nível é uma opção melhor. É tudo uma questão de qual é o seu interesse. Claro? Sim, não, faz sentido, professor. É só. É que, tipo assim, né? Todo mundo vai mandar em linguagem de alto nível o bom e velho variável porcento 2 é igual a zero, né? Sim, mas é aí bem mais eu fiquei lento. me perguntando. Eu fiquei me perguntando se alguns compiladores modernos já tinham a otimização para trocar isso por uma coisa mais de máscara, tipo isso aí. Não necessariamente isso, mas os compiladores modernos, eles estão entre os programas mais complicados existentes. Por quê? Porque eles têm técnicas de otimização muito avançadas. Isso é um assunto que a gente vai tangenciar bastante depois que a gente construir o processador, quando a gente começar a otimizar o processador. Vai chegar uma hora que vai ter que ter uma sinergia entre o hardware e o software. O software que gera o código para rodar no hardware, que é o compilador. Essa sinergia, essa troca de esforços é o seguinte: o compilador ele vai ter que gerar o código do jeito que o processador está esperando que o código venha para ele. Isso tem um impacto no desempenho gigantesco. Então, por exemplo, uma coisa que o compilador faz hoje em dia é reordenar as instruções que você tem para executar um negócio que chama execução fora de ordem. Isso acelera bastante o funcionamento do processador. Então o compilador paga um preço para isso, para gerar o código como o processador quer. Tem uma outra coisa que os compiladores fazem para melhorar o desempenho, principalmente do pipeline, que chama desdobramento de loop. Você pega um loop, que você programa um loop lá em C. O compilador pode chegar à conclusão, rodando um dos algoritmos de otimização dele, que era melhor que aquele loop não fosse de 0 a 100, 0 a 99. Ele fosse de 0 a 49. E aí ele executa 2 vezes o código dentro dele. Parece contraintuitivo, mas isso te abre espaço para mover mais instruções para fora de ordem, o que permite que elas se encadeiem melhor dentro do processador. Isso é o que eles chamam de desenrolamento de loop, né? É desdobramento de loop. Desdobramento, é. Não, entendi, professor. Então, isso acontece sim. Quer ver um exemplo? Vocês usam o Code Blocks, não usam? Quando vocês estão programando... Code Blocks vocês usavam quando vocês estavam aprendendo programação procedimental e estruturas de dados, não era? Ou vocês estavam usando Visual C? Não era Code Blocks, pelo menos com Bax lá em PP. Se eu uso Code Blocks, provavelmente você está usando o GCC por trás. Se você está usando Visual C, você está usando vc.exe, o compilador de C da Microsoft. Os dois são bem concorrentes, mas eu ainda acho que o GCC é melhor. Quando você quer compilar o teu programa, o que tu fazia no Code Blocks? Tu ia lá e apertava F9, não era? E aí demorava um pouquinho e ele gerava o código de máquina para você, o executável, né? O código de máquina empacotado para a execução do sistema operacional é executável. Você já mexeu nas técnicas de otimização, de compilação, ali no Code Blocks ou no Visual C? Você vai lá em configurações, tem uma aba de opções de compilação. E aí ele te permite escolher várias opções de compilação ali. O que são aquelas várias opções de compilação? São técnicas de otimização. São esses algoritmos que eu estou falando para você. Se você seleciona todas elas, a compilação fica extremamente lenta. Compilar um Hello World pode demorar 1 hora. Porque ele vai otimizar tudo que ele puder. E aí o negócio vai ficar lento. Mas depois que o código objeto está gerado, o código de máquina está gerado, aí a execução fica muito mais rápida. Então como é que a gente produz software profissionalmente? Enquanto tu está prototipando, tu está escrevendo o código, o que tu faz é uma compilação sem otimização.
Aí depois, quando você fala assim, não, beleza, atingi o ponto, já fiz um monte de teste, agora eu posso gerar uma versão para deployment, uma versão para entrega. Aí tu habilita tudo aquelas técnicas de otimização de compilação. E aí o teu executável final fica muito mais rápido. Vocês vivem numa época do Steam, certo? Quando vocês compram um jogo de Early Access, vocês já viram a diferença de performance do jogo Early Access para um jogo que chegou na sua primeira versão estável? Vocês já notaram isso ou não? Vai depender do jogo, né? Tem alguns que até o Early Access já tá bonitinho, mas de fato tem uns que é horroroso em comparação. Então, quando a gente fala de jogos, aí tem mais variáveis em jogo. Uma das coisas que deixa os jogos pesados são modelos 3D que tem muitos polígonos, texturas pesadas. Isso tudo tem um grande impacto na performance de um jogo. Mas o código-fonte também. Quando você muda de Early Access para uma versão de entrega, tu pode usar estruturas de dados mais eficientes, tu pode otimizar o código final. Tudo isso é feito para você fazer uma entrega de uma versão final. Não é só o programa estar funcionando. O louco é que tem jogos de empresas grandes, de estúdios grandes, que mesmo a versão de entrega ainda é extremamente não otimizada. Vocês já jogaram Ark Survival Evolved? Eu já tentei jogar esse faz um tempo quando tava no Early Access mesmo. Então, ele já tá bem maduro, já tem um monte de DLC. E até hoje o jogo é pesado, cara. Ele não foi otimizado. Eu tô querendo dizer para vocês? Eu tô querendo dizer para vocês que os programadores que trabalham nessas empresas, eles são caras que não têm essa preocupação que eu tô falando para vocês. E o mercado de trabalho, aí tá cheio de profissionais assim. Por isso que vale a pena a gente gastar um tempinho aqui na graduação discutindo esses assuntos. Isso vai tornar vocês profissionais muito mais sólidos ali na frente. Nem que tu não saiba fazer isso que eu tô falando, mas só de você ter ciência de que essa otimização é importante, de que ela pode acontecer em vários níveis, isso já contribui para a discussão e para as decisões lá dentro da empresa que você estiver trabalhando. Beleza? Isso é uma preocupação de programador velho. Porque, vamos combinar, tem 3 gerações de programador na minha frente, que já vieram depois de mim aí. A minha geração, a gente programava com quantidade de recursos muito limitados. Então a gente tinha que otimizar muito a utilização dos recursos. Daí, com o crescimento exponencial da capacidade de armazenamento do poder computacional em si, a gente foi formando gradativamente programadores um pouco mais relaxados. Por exemplo, quer ver um assunto que vocês nem discutem em faculdade, que é dimensionamento de variável. Vocês já escutaram isso aí? Quando você vai escrever uma função, um programa, um objeto, o que seja, será que você está usando as variáveis e estruturas de dados mais adequadas ou suficientes para aquele problema que você está enfrentando, que você está programando? Isso era um assunto que a gente discutia em introdução à programação. Hoje em dia nem é coberto mais. Vocês não ouviram falar disso ainda, ouviram? Não. Quer ver um exemplo? Quando você cria um for, você sabe que seu for vai de 0 a 1000. Você usa que variável para esse for? Você usa um int. A questão é, tu precisa de um int? Não, poderia ser um int 16 até. Podia ser um int 16, unsigned int 16. O número nunca vai ser negativo. Concorda que o número nunca vai ser negativo? Vai de 0 a 1000. Sempre. Está hard-coded, está lá no código, as constantes.
Tem compilador que quando usa técnica de otimização, otimiza isso. Aí você fala assim, professor, mas um processador executa milhões de instruções por segundo. Você acha que isso vai importar? Se for um for só, não vai importar, mas não é um for só, é o código inteiro que é assim. E vai que esse for é executado milhões de vezes. Quando você abre o gerenciador de tarefa, você vê daemons, bestas de antivírus ocupando mais de 100 megabytes de memória. Você começa a se perguntar por quê? Porque a gente vive num ambiente em que a maioria dos programas que a gente usa, eles foram escritos por pessoas que não pensam desse jeito. A carência de bons profissionais de computação ela é gigantesca. Mas vamos voltar para a Assembly aqui então. Vocês entenderam como é que eu fiz esse negócio de testar se o número é par ou ímpar? Usando o AND aqui, uma operação lógica, tá vendo? O AND, o OR, o NOR, o SHOR, eles são operações lógicas bit a bit. Eles vão pegar dois números de 32 bits e aplicar aquela operação lógica a cada bit da mesma casa. Então ele vai comparar, vai aplicar a operação lógica do bit 0 com o bit 0, depois do bit 1 com o bit 1, depois do bit 2 com o bit 2 e assim por diante. Tranquilo? Do mesmo jeito que os operadores lógicos bit a bit do C funcionam. Agora, se a gente fosse programar daquele jeito lá, ó, aqui eu dividi o número que eu li por 2. E aí, o resto está no high. Como é que eu testo isso aqui agora? Vocês lembram da instrução BQ? Vocês chegaram a usar ela ou não? Sim, eu cheguei a usar ela, professor. Então vamos ver o BQ aqui funcionando. BQ é a abreviação para branch, ou branch é bifurca, né? C e fico. É isso que significa. E ele funciona como? Você tem a instrução, que é BQ, e daí você vai comparar um registrador. Então eu vou chamar isso aqui de RS com o RT. Pode ser qualquer registrador, tá? Você vai comparar os dois. Se o valor dos dois for igual bit a bit, aí você salta para um label. Se não, ele executa a próxima instrução. Tranquila a ideia? Você está executando o programa da hora que aparece a palavra text para baixo, linha a linha. E você tem uma instrução por linha. Daí ele encontra a instrução BQ. Ele vai comparar quem? Ele vai comparar o valor do S1 aqui no caso, ó, que é o resto, com quem? Com o registrador 0. Se eles forem iguais, eu sei que o número é par. Aí eu vou pular para esse label par. Se não, aqui eu tenho o ímpar. Ó. A próxima instrução é o ímpar. Então, se eles não são iguais, eu sei que é ímpar. Então eu vou fazer o quê? Eu posso imprimir uma string falando que o número é ímpar. Como é que eu faço isso? Vamos lá olhar as syscalls. Para imprimir um string, ó, você usa o código 4. E no A0 tem que ter a string que você quer imprimir. Certo? Então vai ser aqui, ó, A de I. Vou colocar no registrador V0. O que tem no registrador 0 mais o código 4. Aqui está falando para mim que é imprimir string. Agora aqui eu tenho que colocar no A0 o ponteiro do primeiro caractere da string, terminada com nulo, e daí eu chamo o syscall. É isso, certo? Então o que eu tenho que fazer aqui, ó, eu vou vir e vou declarar um dado estático.
eu vou chamar de str ímpar. E aí eu vou falar que ela é do tipo ASCII e Z. E daí eu ponho string, ó. N é ímpar. Daí eu vou declarar uma outra string, ó. Eu vou chamar de strp para par. Certo? Você pode até colocar um /n aqui se quiser, ó, para dar um enter. Observe o seguinte, o que eu estou fazendo aqui é declarar estaticamente uma variável. Quando você vai em C e você faz isso aqui, ó, printf n é ímpar. Estão acostumados a fazer isso aqui, não estão? Como é que esse printf é traduzido? A primeira coisa que você vê é que o argumento dele é uma string. E uma string é um array de caracteres. Isso é dado. Dado tem que ser declarado estática. Esse dado muda? Não, essa string ela é fixa, não é? Eu escrevi ela. Não é uma variável. Então isso é um dado estático. Ele tem que ser declarado daquele jeito num programa em assembly. Em última instância, quando o compilador compilar o programa e for gerar código objeto, código de máquina, ele vai gerar isso aí. Beleza? E agora o printf vai ser traduzido pela chamada do sistema, porque o printf vai chamar a função print, que vai ser traduzida assim, ó. Coloca o código 4 no V0, daí a gente vai pegar e mover para o A0 o endereço da primeira string, e para isso a gente vai usar a pseudo-instrução load address. Daí a gente vai colocar, por exemplo, sei lá, no S7 o label lá que é o stri, e aqui eu coloco o endereço, ó, S7, daí eu dou syscall. Daí eu vou ter que dar um jump para sai. O sai vai ser quando eu terminei o par. Agora aqui eu posso começar o par, ó, par. Daí o par vai ser como? É a mesma coisa, ó. Igualzinho isso aqui. Só que em vez de ser stri, vai ser strp. E aqui vai ser o label sai. Por que é importante esse label sai? Estou executando aqui. Coloquei o 2 no 0. Aí eu dividi o número que eu li, que está no S0, por 2. E o resto está no S1 agora. Se o resto for igual a 0, é porque o número é par. Então, em vez de executar essa linha 31, eu vou executar essa linha 37. Daí eu executo 37, 38, 39, 40 e continuo o programa. Agora, se o resto da divisão for diferente de 0, não for igual a 0, daí eu não vou pular para par. Eu vou executar a linha 31, 32, 33, 34 e 35. Quando eu executo a 35, eu vou passar a executar a linha 41. Entenderam? E eu pulo a 36, 37, 38, 39, 40. Vocês estão acompanhando ou está muito macabro isso aí? Seres? Ok, senhor. Então vou ver esse negócio rodando. Aí, tem um erro aqui. Que erro que tem? Ah, tá. Faltou colocar um 0 aqui, ó. Sabe por que eu esqueço desse 0? Porque normalmente quando eu estou programando, o que ele está reclamando? S7 é do tipo errado. Ah, tá. Lógico que é do tipo errado. Então add. E aqui de novo eu esqueci a mesma instrução, né? Que eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, se eu executar esse cara aqui, ó, eu vou ler um número, vamos colocar o 11. Aí, falou que o 11 é ímpar, tá vendo? Aí, tô esperando pra eu somar lá, porque tem um programa em sequência. Tá tranquilo, pessoal?
Faz sentido, professor. Tá. Então, alocação estática de variáveis. Eu acho que vamos fazer isso aqui. Eu vou deixar macros e bibliotecas para quinta-feira, tá bom? Para quarta-feira. Então, ó, alocação estática de variáveis a gente começou a ver. É o que a gente escreveu aqui, ó. É quando eu declaro uma string assim. Mas pare e pensa num programa em C. Imagina que você tem um programinha em C assim, ó. Int main. Tem o void. Deixa eu pôr uns cancela aqui. Terminar o programa aqui. Daí você declara assim, ó, int x igual a 10, ponto e vírgula. Int y igual a 42, ponto e vírgula. Aí você declara aqui, ó, float pi igual a 3.1415. E aí o teu programa continua aqui, certo? Essas declarações aqui, ó, elas são declarações estáticas. Percebe que você criou uma variável e atribuiu um valor a ela? Até se você fizesse assim, ó. Int r. Como que isso é traduzido para assembly, pessoal? Essas declarações são traduzidas para assembly assim, ó. Você vem aqui no ponto data, que é um dado estático, e aí eu tenho que declarar o R, certo? Então eu vou declarar o R assim, ó. Vou deletar essas linhas aqui. Você vai fazer o R, e vai falar que é uma etiqueta. Quando você põe 2 pontos na frente, isso aqui é um label, certo? E ele vai ser de qual tipo? Deixa eu dar um tab aqui para ficar tudo alinhado. Ele é do tipo Word, ou seja, eu vou usar 32 bits para ele, e o valor dele não tem valor, certo? Então, quando não tem valor, você não usa o Word, você usa ponto space 4, sem ponto e vírgula. Próximo é o X. Ela é do tipo Word e o valor dela é 10. Depois o Y. Ela vai ser do tipo Word também e o valor é 42. Depois o Pi. Ela vai ser do tipo float é single, certo? Single. Cadê? É float double, desculpa. Float. E o valor vai ser 3.1415. Beleza? O que está acontecendo aqui é o seguinte, está reservando espaço estático para elas. Deixa eu mostrar isso para vocês. Tá vendo aqui que eu estou no segmento de dados? Essa janelinha aqui. Toda essa alocação ela acontece antes de eu começar a executar a primeira instrução, que é esse ADU. Se você olhar, a primeira instrução é o ADU aqui, ó. Mas os valores que você declarou estão aqui. Tá vendo essa janelinha de etiquetas aqui, ó, labels? Tem o nome de todas as etiquetas. A etiqueta é um endereço, ela é um alias, um apelido para um endereço de memória. Então o que eu estou dizendo aqui para vocês é que a etiqueta ímpar começa no endereço 00400024. Tá vendo aqui, ó, 00400024? Essa etiqueta está aqui. Se eu clicar na par, ela começa no endereço 00400003C, que é esse endereço aqui, ó, que eu selecionei. Aonde você clicar, ela vai mostrar, tá vendo? O R é a minha primeira variável estática e ela está armazenada ali no endereço 10010000. O X, ela ocupa 4 bytes. Então, ó, tá vendo que isso aqui é um valor em hexa que tem 8 símbolos? Cada símbolo hexa ocupa 4 bits, certo? Então vai dar 32. Esse cara aqui é o R. O X, que tem o valor 10, ele começa no endereço 10010004 e ele está armazenado aqui. O 10 é A em hexa, certo? O Y tem o valor 42, ele está aqui, ó, 2A, que é 42 em hexa. Aí você pega aqui o Pi.
está nesse endereço aqui, ó, 100100C, que é esse cara aqui. E o pi vale 3.1415. Esse número em hexa é o 3.1415 e no formato I3E754, que é no formato de ponto flutuante. E com precisão simples, ou seja, você está usando só 32 bits para ele. Aí aqui, ó, a string I, ela começa nesse endereço aqui. Se eu tirar aqui, ó, colocar em ASCII, eu vou ver ela aqui, ó. Então, o string I começa onde? Começa aqui. Aí tá vendo aqui, ó, N espaço aí espaço impar. Por que a string fica torta assim fica ao contrário nesse mapa de memória? Alguém sabe? Não. É estranho ou não? É o seguinte, pessoal, tem a ver como os bytes estão ordenados. Deixa eu tirar o ASCII aqui e mostrar para vocês. Então, ó, eu sei que o string I começa aqui, né, na 100100C. É essa célulazinha aqui. Essa célula, ela tem quantos bytes dentro dela? Ela tem 4 bytes, não é? Vai do 10010010 até vai ser 10, 11, 12, 13. Porque aqui vai começar 14, 15, 16, 17. Depois 18, 19, 1A, 1B. Daí aqui vai ser 1C, 1D, 1E, 1F. Esses 2 bits aqui, o 4E, são os dois. Esse byte aqui, ó, o 4E, é o byte menos significativo. O 20 é o próximo byte. O 65 é o próximo byte. O 68 é o próximo. Então, isso aqui é do menos significativo para o mais significativo, certo? Menos na direita e mais na esquerda. Menos significativo na esquerda, mais na direita e mais na esquerda. Então, o N, que é a primeira caractere da minha string, ele aparece aqui. Nos bits menos significativos. Depois aqui o 20, o 20 é o espaço. E esse aqui é o E e o H. Como vocês podem ver, ó, N espaço E. Quando a gente escreve uma palavra de 32 bits, a gente escreve o bit mais significativo na esquerda e o menos significativo na direita. Mas os bytes, eles vão do menor para o maior dentro. Por isso que fica invertido. Entenderam como é que funciona a declaração de variável estática? Esse ponto space reserva o número de bytes que tu especificar aqui. E não... O ponto word ele está falando, reserva 4 bytes. Ponto word 4 bytes. Ponto float 4 bytes. Só que além de reservar 4 bytes, ele ainda vai pegar e saber que ele tem que converter esse número para o padrão I3E754, que é o padrão de ponto flutuante. Beleza? Daí, digamos que aqui no meu programa eu faço isso aqui, ó. R recebe X mais Y. Como é que fica o código disso aqui? Daí fica extremamente complicado, porque o X e o Y, eles existem, mas eles estão armazenados em algum lugar da memória de dados estáticos, certo? Você precisa endereçar essa memória e ler dessa memória. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz, mas não é o objeto de cobrir o nosso conteúdo aqui hoje, tá? Primeira coisa que você vai fazer é usar um registrador temporário qualquer, tipo T0, e carregar o endereço aonde está o X. Esse X que eu estou usando aqui é essa etiqueta aqui, tá vendo? Então, depois que eu executar essa instrução, o endereço do X vai estar no T0. Vamos ver isso acontecendo. Aqui, ó. Carrega o endereço do X no T0. Olhem aqui o T0. O T0 tem o número 0000000 nele. Depois que eu executo essa instrução,
Olha o número que vai ter no T0. Como? Ah, calma aí. Desculpa. Agora foi. Olha o número que está no T0. 10010004. O X está no endereço 10010004. Estão vendo? Então o T0 tem o quê? Tem um ponteiro, um endereço de memória, da onde está a variável X. Tranquilo? Quando uma variável tem um endereço de memória e não um valor, ela é um ponteiro, não é isso? Agora eu sei onde ele está. Então o que eu tenho que fazer é carregar da memória para dentro do processador. Aí eu uso a instrução load word, coloco no registrador qualquer o que está naquele endereço de memória. As instruções de acesso à memória a gente vai cobrir na quinta e na segunda, a quarta e na segunda que vem. Essa instrução está falando, pega o que tem no endereço T0 e coloca no S0. Vamos ver isso executando. Ó, T0 tem o endereço e agora eu vou executar aquela movimentação da memória para o registrador. O endereço é o T0, onde que eu quero colocar o valor lido é no S0. O S0 no momento tem 0. Quando eu executo, ele passa a ter o valor A, que é o valor do X. Ó. Vou pressionar o X aqui, é o que tem aqui, ó, A. Do mesmo jeito, ó, se eu fizer isso aqui para o Y, vou salvar no S1 agora. Olha o que vai acontecer. O T0 agora vai ter o endereço do Y. T0 tem 10010008. O Y está no endereço 10010008. Quando eu dou load word, o S1 passa a ter o valor 2A, que é o valor que está na memória associada à etiqueta Y. Entenderam? Muito macabro, pessoal? Tá tranquilo com base no que vocês fizeram no semestre passado? Tá bem parecido com o que a gente fez lá. Essa janela de labels que o Cláudio nunca falou, porém. É importante, toda vez que você associa uma palavra a um endereço de memória, você vai ter um mapa de memória, aonde que a coisa está na memória. E é importante, porque onde você está é um endereço e você precisa de um ponteiro para ele. A gente vai usar isso aqui o tempo inteiro. Beleza? Então, além dessas instruções aqui, você tem várias outras. Você tem, por exemplo, o sub, tem o shore, o nor, o or. Aí você tem as versões ori, shore, nori. Nori não tem? Não tem Nori? E várias outras instruções. Quando você vai usar elas? Raramente. Quando tu precisar, tu usa elas. Mas você vai ver que a ordem delas é sempre a mesma. Registrador de destino. Primeiro operando. Segundo operando, sempre registradores. Não importa qual dessas instruções. Tranquilo? E Tranquilo. as instruções aritméticas e lógicas, elas são as que a gente mais usa. Mas eu não vou cobrir todas elas em detalhes, porque elas vão aparecer na medida que a gente vai escrever nos programas. E se alguma dúvida surgir, a gente tira. O bom do assembly do MIPS é que elas devem ser muito regulares, elas são muito parecidas uma com a outra. E o identificador, o nome da instrução, a gente chama de mnemônico. Eu não gosto desse nome, eu prefiro falar que é a instrução, mas o nome técnico é mnemônico. A instrução, ela é autoexplicativa o que ela faz. O AND vai fazer um E, o ADD vai somar duas coisas, o SUB vai subtrair duas coisas. O MOV vai multiplicar dois números e assim por diante. E aí, à medida que a gente for eventualmente aparecer uma que não seja essas que a gente usou hoje, a gente fala, essa faz isso. Na dúvida, vocês venham no help e ele vai falar para vocês, por exemplo,
As que são ponto D ou ponto S são as do coprocessador matemático, que executa operações aritméticas com ponto flutuante, ou com números reais, né? Por exemplo, aqui a gente tem, deixa eu achar uma diferente aqui, aritmética. NOR, OR. Nem tem, cara. O Shore. O Shore é um shor que uma das variáveis é uma constante que está na instrução. É que está falando, está fazendo bitwise shor com um valor imediato, ou seja, com um número imediato, o número que está disponível na própria instrução. À medida que você for precisando das instruções, elas estão aqui. E eu estou aqui fazendo programas com vocês também. Você tem o esse aqui é o divu. E o div é a mesma coisa, só que esse aqui é untrapped. Essas instruções aqui, ó, count lead O's e count lead zeros. O que elas fazem são contar o número de zeros, de uns da esquerda até você achar um zero. O counting lead zeros conta da esquerda para a direita o número de zeros até que você acha um 1. Isso aí você usa para produzir máscaras. Sabe a ideia de máscara que eu falei? Produzir as máscaras dinamicamente. Acho que eu nunca fiz um programa com os alunos que usasse essas instruções. Aí tem essas branches, elas começam com B, são tudo branch. É tudo instrução de controle de fluxo, que a gente vai usar na aula que vem para fazer instruções de repetição. E o resto, você vê que tem bem poucas instruções, concordam? E mais da metade delas nós não vamos usar. Na realidade, o processador que eu construo com vocês tem 23 instruções. E é suficiente para simular qualquer coisa. Beleza, pessoal, vocês têm alguma pergunta? Pessoal? Estão dormindo aí? Tranquilo, senhor. Tranquilão? Então tá. Na aula que vem eu vou falar de macros, bibliotecas com vocês e a gente vai começar a fazer construções de controle de fluxo. Eu vou correr com o programa se vocês não me pararem, porque quanto antes a gente começar a fazer programas mais complicados, antes a gente pode começar a construir o processador e mais tempo a gente tem para falar de técnicas de otimização de processadores. Beleza? Então, hoje a gente fez pseudo-programinhas, pedaços de programas bem simples. Na quarta-feira nós vamos fazer alguns programas um pouco mais extensos, mais complicados, já assumindo que isso aqui está dominado. Se vocês tiverem dúvidas, postem no grupo ou me mandem PMs, como vocês preferirem, que aí eu vou respondendo. Beleza? Beleza.